eu montei um slide, vou trabalhar sobre, eu vou falar para vocês sobre o fundamento, assim, bem a base mesmo, os fundamentos e os conceitos básicos da logoterapia, né? Porque dá para se aprofundar muito, por exemplo, esse curso que eu vou fazer são 2 anos, e existe muito material, muita pesquisa hoje, vem crescendo, né, a logoterapia, e eu acredito, assim, que ela o Viktor Frankl realmente é uma interessante do Viktor Frankl é que ele não tem só uma mensagem, assim, que ele deixou para o século XX, mas ele mesmo é uma mensagem, porque a própria vida dele é a logoterapia em ação, vamos dizer assim, né? Porque quando você lê a obra dele, O Homem em Busca de Sentido, é onde ele conta a história dele no campo de concentração, ali você vê realmente a logoterapia em ação, assim, foi a experiência que ele teve, né? Então, assim, eu vou dar um fundamento básico, assim, a base da logoterapia. Talvez alguns de vocês já conheçam, acho que parece que meu pai falou bastante do pastor Bentes, que gosta de estudar a logoterapia. E então, assim, acredito que possa contribuir também com vocês com a teoterapia, que eu acredito que a logoterapia ela casa muito com esse projeto da teoterapia, né? Por causa da forma, da antropologia que o Viktor Frankl tem, a forma como o Viktor Frankl enxerga o ser humano, né? A forma como ele compreende a dimensão da humanidade, assim, a dimensão humana, né? A dimensão da alma do homem, da complexidade humana, e isso é interessante o que ele traz, o que ele contribui, assim, para o pensamento terapêutico, para o processo terapêutico, não só para o processo terapêutico, mas para a própria atitude da vida da pessoa, porque é difícil uma pessoa ler esse livro dele que é assim, que é um dos mais conhecidos, né, que se tornou um best-seller, até eu coloquei um vídeo no canal lá do Telegram, que se tornou um long best-seller, porque vendeu milhões e milhões por anos e realmente trouxe um impacto muito grande. O impacto dele nos Estados Unidos foi enorme, assim, né, foi assim transformador no período pós-guerra, principalmente, né, que é esse período pós-guerra trouxe um período muito assim de desolação da vida, da falta de sentido, porque o mundo se tornou mais perigoso, né, com todas essas questões da tecnologia, a militarização do mundo, coisas nucleares, tudo. Então isso, nós vivemos um período assim de muita confusão, igual como a gente está vivendo hoje, um período de muita confusão de ideias, confusão de direção, ninguém sabe para onde está indo, né? Ninguém sabe o que fazer diante dessa situação do coronavírus, estamos perdidos, assim. Um fala uma coisa, outro fala outra, e então isso gera mais até confusão. Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver. E aí nós vamos começando a trabalhar os conceitos aqui do Viktor Frankl, falar um pouquinho sobre ele, caso vocês não... Opa, isso aqui para mim tudo é meio novo. Vamos lá. Windows. Então, eu montei esse slide, depois eu posso compartilhar com vocês. São falar sobre os fundamentos e conceitos básicos da logoterapia, né? Hoje não dá para, o tempo é curto, assim, mas eu quero tentar, vamos ver se eu consigo passar tudo que está nesse slide. Mas não vou tratar basicamente da técnica terapêutica, e claro que até esses conceitos básicos que eu vou mostrar para vocês, a gente pode ainda ir mais a fundo, assim, né? Existe muito mais base nisso daí. Então, o Viktor Frankl, a gente sabe, ele é o criador da logoterapia, ele viveu em 1905 a 1997, então faleceu praticamente, acho que ele faleceu dia 2 de outubro, se eu não me engano também, ou, ou final de setembro, eu não lembro, tem a data mais ou menos do falecimento dele, né? E o que a gente sabe, ele era de Viena, ele era austríaco, né? Um pensamento dele aqui que é marcante: quando não é mais possível mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? Bom, o Viktor Frankl, ele
já na juventude dele, que a gente sabe um pouco, ele chegou a se corresponder com Freud, porque o Freud era de Viena, né? Então, aqui você tem no topo ali o Freud, e aí você tem no meio ali o Alfred Adler, e depois o Viktor Frankl, né? Na juventude, bem quando ele era novo, o Viktor Frankl chegou a corresponder com Freud, você vê que ele já tinha um interesse pela psicoterapia, pela psicanálise, e ele se tornou um médico psiquiatra, neuropsiquiatra, e aí ele acaba, dentro da escola freudiana, ele acaba fazendo parte do círculo de Alfred Adler, né? O interessante é que o Adler, ele desenvolve a psicologia do indivíduo, é do Adler que nasce essa teoria da complexo de inferioridade, e Adler, ele desenvolveu chama psicologia individual, a psicologia do indivíduo, baseado muito no filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que falava da vontade de poder, né? Então, o homem, ele tem que canalizar essa força interior, assim. Então, a complexo de inferioridade é uma falta né, de potencializar essa força do indivíduo, assim, para vencer as barreiras, para lutar, para crescer, para romper. E o Viktor Frankl, o Alfred Adler, ele foi expulso da sociedade psicanalítica fundada por Freud, né? E depois Viktor Frankl fica estudando acaba trabalhando, estudando com Alfred Adler, e depois também o Viktor Frankl começa a apresentar a teoria dele, que de uma certa forma é uma extensão tanto da psicanálise como da teoria do Adler, mas ele mostra um outro aspecto que o Adler não tinha captado, e ele vai mais além, né? Então, o Adler, ele falava de vontade de poder, né? Existe a vontade de poder, pega isso do Nietzsche. O Viktor Frankl, ele vai falar o seguinte: não, existe um impulso ainda mais profundo no homem, que é a vontade de sentido, né? E ele o Viktor Frankl, ele começa a descobrir isso pela própria prática terapêutica, quando ele começou a trabalhar nos hospitais e atendendo as pessoas. E isso já é no final da década de 20, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, né? Então, aqui você tem 3 escolas de Viena, são as 3 grandes escolas de Viena, tanto que a logoterapia é considerada a terceira grande escola de Viena, nessa questão das escolas terapêuticas, né, psicoterapêuticas. Mas o próprio Viktor Frankl, ele diz que a logoterapia vai além da psicoterapia, né? Porque a psicoterapia trabalha a dimensão sempre só do psiquismo. E o Viktor Frankl, ele vai trabalhar uma outra dimensão que ele reconhece que existe no ser humano mais profunda, que é a dimensão espiritual. Existe uma questão do espírito humano, algo mais profundo. Então, aqui você tem essas 3 escolas. Freud, a gente poderia colocar que seria a gente podia resumir nesse termo, né? Claro que a teoria psicanalítica, ela vale a pena ser estudada, mas o Frankl, ele vai ver alguns limites na teoria psicanalítica. Então, Freud fala sobre a vontade de prazer, né? Então, Freud escreve até um livro chamado O Princípio do Prazer, né? Então, existe essa luta do inconsciente contra o ego, contra o superego, que é a busca da satisfação do prazer. Então, Freud construiu essa teoria da sexualidade, a teoria da busca da satisfação do prazer humano. O homem seria guiado por impulsos, né, dirigido por impulsos que o guiam ele apenas a satisfazer os seus próprios prazeres mais profundos, assim, né, que para Freud estaria ligada à teoria da sexualidade, a visão que ele passa. Já, então, o Adler fala da vontade de poder, e o Viktor Frankl vai falar da vontade de sentido, né? E isso ele percebe, como eu falei, na prática, com alguns pacientes. Ele tinha todas as teorias psicanalíticas dele, que ele tinha estudado, e a psicanálise passa uma visão do homem já. E ele já começa, qualquer problema, qualquer sintoma que tem, você tem que ver. Às vezes a pessoa tem um problema com o pai, um problema com a mãe, problema dos mecanismos de defesa, a questão das fases do desenvolvimento da sexualidade, que Freud fala, fase oral, fase anal, são fases do desenvolvimento, né? E Frank começou a ver que as pessoas elas não estavam com problemas, assim, sintomas de neurose, mas muitas delas, não todas, né, mas isso tem um dado estatístico, uma boa parte delas vinha com um vazio interior. Elas falavam: eu não tenho sentido, por que viver? Qual é o sentia um vazio, um vácuo existencial, né? Então ele começou a abandonar as teorias psicanalíticas e começou a ouvir a própria pessoa falando.
né? Queria saber o que estava acontecendo. Então ele começa a desenvolver essa teoria da vontade de sentido, né? E ele começa a rascunhar um livro. Esse livro eu tenho até aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Um livro que é em inglês, é um livro chamado The Doctor in the Soul. Eu vou mostrar esse livro, tem em português, pela Realizações, deve estar outro nome, que Doctor in the Soul é o Doutor e a Alma, né? Eles traduziram, e o livro chama Da Psicoterapia à Logoterapia. E, se eu não me engano, deve ser algum livro assim também, a logoterapia, da psicoterapia, da análise existencial, a logoterapia. Tem que descobrir como eles traduziram, mas acredito em português. Ele começou a rascunhar esse trabalho antes da Segunda Guerra Mundial, e com a ascensão do nazismo, ele acaba indo para o campo de concentração, né? E ele tenta guardar alguns rascunhos desse livro, mas esse livro é totalmente destruído. Eles perdem, né? Eles destruem tudo, a pessoa perdia tudo. E no campo de concentração, ele passa os 3 anos, do período da guerra, ele perde toda a família dele, os pais, a mulher dele que estava grávida e o irmão. Né? Cada um é lançado. Nessa época, as famílias eram totalmente destroçadas, cada um é jogado para um lado, né? Um vai para a Polônia, outro vai para outro lugar, então você não sabe mais onde está quem. Mas ele acaba descobrindo que havia sido morto, né? Então, todos tenham sido mortos. E ele resolve, assim, ele começa a observar a própria experiência dele no campo de concentração, acaba servindo como uma experiência, assim, de uma própria observação da natureza humana. Claro que ele passou por vários momentos de sofrimento, ele narra nesse livro O Homem em Busca de Sentido, que é esse livro aqui, que é O Homem em Busca de Sentido, né? Que esse livro está em inglês também, o meu é em inglês, mas em português tem, que é um livro que eu acho que todos deviam ler, deviam ser um livro colocado na grade curricular do ensino médio, para muda totalmente a concepção da pessoa, do ser humano, assim, da vida, né? E o Viktor Frankl, existe uma lenda que às vezes o pessoal pensa que dentro do campo de concentração que ele desenvolveu a logoterapia. Não, ele já tinha ela já em desenvolvimento, mas a experiência do campo de concentração trouxe mais ainda para ele a evidência do que ele observou, que as pessoas que tinham sentido para viver ali, ou olhava para além daquele momento, elas tinham mais forças para sobreviver à situação que eles estavam vivendo, ao sofrimento. E ele via também, observava outra coisa, que a teoria freudiana, que falava, por exemplo, da interpretação dos sonhos, que daí as pessoas têm os sonhos reprimidos, os desejos reprimidos aparecem no sonho em formas de símbolos ali, né, os sonhos, símbolos oníricos. Ele via que as pessoas no campo de concentração, na mais plena miséria, sub-humano, sem alimentação, subnutrido, ninguém tinha nenhum tipo de desejo ou impulso assim sexual ou coisa assim como num sonho. As pessoas sonhavam com estando com a família, momentos de felicidade que elas tiveram, alguma coisa que fazia sentido para elas, cozinhando. E as conversas também que acontecia entre os prisioneiros quando eles estavam a sós, ninguém mencionava nada desse tipo, não era um problema para eles. O problema da sexualidade era um problema que desapareceu. Eles gostavam de falar sobre receita, sobre comida, um bolo que a pessoa fez, uma coisa assim. Lembranças, as lembranças das memórias, dos momentos que davam sentido na vida da pessoa. Né? E isso Frank foi observando. Né? Então, esse livro, O Homem em Busca de Sentido, ele escreve após, né, claro, após a libertação, e ele vai fazer uma coletânea das suas próprias memórias, né? Claro que ele é muito sutil, ele não vai trazer uma memória muito sangrenta do campo de concentração, mas de uma forma sutil ele vai mostrando a situação do prisioneiro e ele vai, aos poucos, introduzindo a visão da logoterapia para a gente. E passando a visão da logoterapia. Até aí, tudo bem? Vocês estão tranquilos? Bom, O Kleber, sim. o livro The Doctor and the Soul,
traduzido em português para logoterapia e análise existencial. Acho que deve ser isso mesmo. Se você abrir a capa do livro lá, vai achar a tradução em inglês, né? De onde veio, bem, provavelmente. Acho que é isso mesmo, eles mudaram o nome. Esse livro é um livro, assim, o Homem do Sentido é o primeiro que você deve ler. Aí depois, esse é o segundo livro, porque aqui você tem a base, o fundamento, assim, do que ele pensa, né? E tem um fundamento ainda que muitas vezes as pessoas não estudam, que ele se baseou muito num filósofo alemão chamado Max Scheler, e os livros do Max Scheler não tem traduzido em português. E era como se fosse um livro que inspirou ele muito e deu a base filosófica, assim, para construir a teoria da logoterapia, né? Então, o Viktor Frankl inventou o termo logoterapia, né? Ele pega essa palavra do grego, que a gente até conhece quando a gente estuda teologia ou estuda filosofia, que é a palavra logos, né? Que normalmente é traduzido como razão, como palavra, como verbo, né? Então, quando você pega, por exemplo, o Evangelho de João, o primeiro capítulo é o verbo se fez carne, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele. Então, o Logos se fez carne. Então, a ideia de o verbo, a razão, a palavra, mas a palavra logos também no grego, ela é um significado muito amplo, que também você pode aplicar até teologicamente nesse sentido para a encarnação do verbo, né? A encarnação de Cristo, que é, por exemplo, significa linguagem, significa conversa, né? Diálogo, significa até a palavra diálogo, né? Que são dois logos que se encontram, né? Diálogo, que é o diálogo é isso, é a linguagem, a conversa, né? É o encontro dos logóis, né? Que são a linguagem humana. E também significa sabedoria, sentido, significa significado, né? Então, isso seria a ideia de logos. Então, isso vai dando para Viktor Frankl já o próprio nome já dá uma dimensão do objetivo da logoterapia, né? É uma terapia que ajudar a pessoa a restaurar o sentido, né, das coisas, né? O sentido da vida nela. Esse é um objetivo, assim, do método da terapia, da logoterapia. E tem mais um objetivo, assim, central, até eu não coloquei no slide, mas poderia colocar aqui para vocês, que é o Viktor Frankl, ele quer nos ensinar, tanto com esse livro Homem em Busca de Sentido, e nos recordes escritos dele, ele não fala essa frase, mas ele não usa esse termo, mas é o que o pessoal foi pegando, as pessoas que estudaram com ele e vão usar isso depois, que é ele quer mostrar o poder desafiador que existe no espírito humano, né? Ou seja, não importa as circunstâncias, não importa a raça, não importa a situação histórica, quem você é, de quem você veio, a situação genética, existe no homem o espírito humano, um poder de desafiar, de romper as coisas, né? de, de romper, e a liberdade humana. Apesar de, às vezes, tudo por fora está contra você, tudo está assim, te aprisionando, nada aparenta estar fácil, mas por dentro você pode romper aquilo. Você, então, esse é o objetivo da logoterapia, é colocar você em pé de novo por dentro. De restaurar a sua própria força interior, mostrar que existe uma força ali latente, como se fosse uma bomba, né? Um vulcão ali que está ali, que pode entrar em erupção de novo e pode desafiar a situação presente. Não é no sentido de rebelião, no sentido de destruição, mas no sentido de resistência, né? De força interior. Então é de criar coragem, né? De criar uma atitude diante da situação. Então isso é um objetivo, né? Então, o que é a logoterapia, né? Já tem uma introdução. É um método para ajudar as pessoas no qual sua vida se tornou vazia e sem sentido, para guiá-los a encontrar uma existência mais plena. Então, seria o que é a logoterapia. Como é que essa falta de sentido pode ser experienciada, né? Que a gente constata na vida, acho que todos nós constatamos, porque a logoterapia, ela fala muito com a gente, porque estudando ela, porque nós vivenciamos isso, né?
a falta de sentido ela é experimentada como frustração, dúvidas, né, dúvidas sobre a vida, sobre o que fazer, né, decisões vocacionais, por exemplo, confusão, né, a pessoa está numa confusão interior, numa confusão do que fazer, de quem ela é, do que ela precisa fazer, do que ela deve fazer em certas situações. Então ela começa a sentir uma falta de sentido, né? A infelicidade pode ser uma experiência de falta de sentido, sentimento de falha ou de estar encurralado na vida, né? De estar preso, de estar assim, tudo muito difícil. Sentimento de ter sido traído pela vida, né? Isso é um sentimento, aí que você pode até acrescentar, talvez, sentimento traído por Deus, né? Tem gente que tem esse sentimento, foi traído por Deus, traído pela vida. As coisas deram errado, então ele se sente traído pela vida. Ou a pessoa tem a sensação de que não está vivendo todo o seu potencial, vazio existencial também é uma outra experiência que as pessoas têm. Quais são os pressupostos da logoterapia? Uma ideia inicial, nossa relação com a vida é inevitável, mas cabe a nós tomar consciência em um nível pessoal de compreensão, o que é a própria vida. A logoterapia, ela não quer fazer você fugir dos seus problemas, mas quer aumentar a sua compreensão, a sua consciência do que é a própria vida, da complexidade da vida. É um termo que meu pai gosta bastante de usar, né? A teoria da complexidade, né? Mas é isso que a logoterapia também quer trabalhar. Uma frase do Viktor Frankl: o homem, por força da sua dimensão espiritual, pode encontrar sentido em cada situação da vida e dar-lhe uma resposta adequada. Então, essa é uma frase do Viktor Frankl. Dar uma resposta adequada. É isso que a logoterapia, deixa eu voltar aqui, é isso que a logoterapia é trabalhar na gente, encontrar o sentido e você dar uma resposta para a vida, uma resposta adequada às circunstâncias, né? Isso é uma coisa que a logoterapia nos ensina, assim. Você não cria o sentido da vida, você não pode criar um sentido da vida, assim, fazer um sentido da vida, eu vou fazer isso aqui, isso que não dá sentido, não. É a vida que te pergunta qual é o sentido da vida. Não é você que pergunta à vida, qual é o sentido da minha vida, mas a vida, a todo momento, ela coloca circunstâncias, você está diante de circunstâncias que é um questionamento que você deve dar uma resposta. Qual é a sua resposta diante dessa situação? Então, qual é a resposta adequada? Né? Não é qualquer resposta. E qual é e a resposta que o Victor Frankl quer treinar a gente, a consciência do homem, né, do paciente, que seja, é aquela resposta mais adequada que vai restaurar, ou vai trazer o sentido interior, e isso vai trazer uma satisfação interior. Né? Então, a logoterapia, nós ainda estamos nos pressupostos, né? Mas a logoterapia quer nos tornar consciente de como viver de acordo com o nosso potencial, de como suportar o sofrimento inevitável em nossas próprias vidas. Então, isso aí você já tem um dos pressupostos, assim, uma das bases gerais, nos fundamentos, né? Que é tornar-nos conscientes de como viver de acordo com o nosso potencial e de como suportar o sofrimento inevitável em nossas próprias vidas. Então, isso é uma coisa que o Viktor Frankl trabalha muito, é encontrar sentido no sofrimento. Porque o sofrimento é inevitável. Viver é sofrer, assim, nós sofremos a todo instante, com decisões, com o erro dos outros, com os nossos erros, com as circunstâncias, com os problemas, então é inevitável. Né? Então, é como suportar, como resistir e como também descobrir o sentido que está no sofrimento. Aí, outro ponto, como viver em face da incerteza inevitável. Você vê, a própria vida dele se torna essa incerteza. Você está na Alemanha, estável, ele era um médico, psiquiatra, mas ele era judeu, né? Até que ele mencionava, mas por isso que ele foi para a concentração. Então, todos aqueles judeus vivendo uma vida
tranquila, até estável, depois eles encontram na maior incerteza, é um sofrimento absurdo, e muitos não sabiam se eles iam viver, né? Se era possível viver fora da... Se era possível sobreviver àquilo, se um dia aquilo ia acabar, né? Então, você imagina, é uma situação que você não sabe se vai acabar ou não. Você está lá 1 ano, 2 anos, quanto tempo vai ser a nossa vida aqui? Quanto tempo mais eu tenho de vida? Porque o Viktor Frankl fala, a vida na concentração era quantos dias eu tenho a mais ainda? Será que ainda eu aguento mais um dia? Mais outro dia, mais outro dia? Era um sofrimento constante, constante, psíquico, físico, constante. E a logoterapia quer nos ensinar como encontrar o sentido da vida. Então, esses são objetivos. Então, quais são as dimensões do sentido? Né? Isso que a gente tem que entender na logoterapia quando a gente fala. A logoterapia entende duas dimensões de sentido. Existem duas dimensões. Primeiro eu coloquei, é o sentido último, e o segundo, o sentido do momento. Isso aqui é uma verdade interessante que a logoterapia traz e que, de uma certa forma, isso também está nas próprias concepções, muitas vezes religiosas, né? Na concepção, por exemplo, judaico-cristã. Primeira ideia, existe um sentido último que todos nós experimentamos. Né? Qual é o sentido, o propósito da vida, o sentido supremo, né? Vamos dizer assim, o propósito eterno, o propósito supremo. Esse sentido último todas as pessoas experimentam. Claro que o Viktor Frankl, assim, quando ele constrói a logoterapia, ele não quer trazer nenhuma questão religiosa, porque você vai tratar de pessoas que muitas vezes não têm uma religião, mas estão buscando o sentido da vida. Mas o sentido último é sentido por todos, assim, que é essa ideia, assim, que existe algo, um fundamento maior, né? Que existe uma ordem que ultrapassa você, algo maior que você. Isso são experiências que às vezes pessoas têm, nós temos, quando que nós temos aqueles insights, assim, de uma certa sabedoria, nós percebemos uma sabedoria eterna na criação das coisas, na forma como as coisas são, assim, no cosmos, na natureza, né? Quando você vê a beleza da vida, assim, às vezes, tanto em atos de humanos, mas como atos humanos, como coisas na natureza, por exemplo, a contemplação da beleza das coisas, da beleza do detalhe que existe, por exemplo, na natureza, essa conexão que todos nós estamos conectados, né? Ou, por exemplo, nós temos essa experiência dentro às vezes na experiência religiosa, que é a experiência da conversão. Muitas pessoas têm o que é a conversão? Que dá a pessoa tem uma percepção que há algo maior que ela, e ela se entrega àquele maior que ela, aquilo que dá um sentido para ela. E depois, Viktor Frankl, ele vai mostrar também que existe o sentido do momento. Nós temos esses insights, nós não temos a todo momento esses insights do sentido último, mas durante o decorrer da vida nós temos, às vezes. São momentos, assim, tipo assim, de plenitude mesmo, assim, que você tem uma percepção, assim, né? Mas quando você começa a estudar, ou se você tiver uma técnica, assim, ou uma prática de contemplar mais as coisas, né? E eu acho que esse mundo das mídias sociais faz as pessoas a prestar atenção mais na tela do celular, na tela, né, do tablet, ou na tecnologia, e tá deixando de olhar, tipo, a beleza, assim, da dimensão que nos cerca, né? Da vida, assim. E isso você vê que era mais comum, por exemplo, tanto assim no período mais antigo, nos homens do campo, nas sociedades mais assim simples, as comunidades mais simples, ou até, por exemplo, você vai conversar com os índios que vivem na floresta, eles têm uma percepção desse sentido último, assim, né? E tanto é que toda a vida deles, aí a religião que eles vão organizando, eles vão construindo, gira em torno desse sentido último, né? Então o homem tem essa percepção dessa coisa mais profunda, que vai além dele. E o sentido do momento, que é o logos, né? Também, os dois estão falando de logos, mas o Viktor Frankl também diz que cada momento, cada circunstância, existe também um sentido escondido ali. Que a circunstância te traz um sentido que precisa ser descoberto, que está ali.
mas é que às vezes você não está enxergando. Você precisa trazer a tua consciência. Né? Então você vê a experiência do campo de concentração, ele conseguiu transformar o mal que ele passou numa lição de sabedoria que impactou a vida de milhões de pessoas. E esse sentido do momento envolve não só grandes tragédias como essa do campo de concentração, mas pequenas coisas na vida mesmo. Como na criação dos filhos, nos relacionamentos, nos problemas da vida, nas circunstâncias que cada um está vivendo. E esse sentido do momento é muito único. Viktor Frankl nos ensina, é muito único, porque cada um, só você pode responder àquela circunstância. Você não pode criar uma regra geral para o sentido da vida, né? Viktor Frankl diz. Ela é específica para cada momento. Então, a logoterapia quer te treinar a você a ter consciência disso. Sabe? O sentido no sofrimento, o sentido nos problemas, o sentido que está ali nas frustrações, mas também nas alegrias, nas vitórias, nos triunfos, no sucesso, né? Mas também nas outras partes. Então, isso eu queria colocar sentido da circunstância. Ele usa até um exemplo que ele fala assim, por exemplo, você chegar para conversar com um grande expert de xadrez, se você quiser perguntar para ele assim, qual é o melhor movimento dentro do tabuleiro de xadrez? Quer dizer, é uma pergunta que não tem cabimento, porque o melhor movimento vai ser na hora que o jogo estiver acontecendo, naquela dada circunstância, na vez dele, daí ele vai ver qual é o melhor movimento. Então também o sentido da vida, você não pode falar qual é o sentido da vida, dar uma regra geral, não é. O sentido da vida você vai achar na circunstância do momento. Né? O que a vida está te colocando, e você tem que fazer uma escolha, você tem que fazer uma atitude diante dela. E é nessa atitude que a logoterapia quer nos treinar, ela quer nos fortalecer, nos tornar consciente. Tá claro isso daí? Tudo bem? Então, o primeiro pressuposto que a gente tem na logoterapia, que é a natureza tridimensional do ser humano, né? A primeira suposição da logoterapia é que a pessoa humana é tridimensional. Os seres humanos são constituídos por um corpo, a mente, né, a psique, a alma, né, e o espírito humano, que ele pega do grego a palavra nous, que significa, nous também significa no grego entendimento, intuição intelectual, é uma percepção mais profunda, assim, que nós temos das coisas, que vai além do raciocínio, da psique, vai além das emoções, né? É quando você tem uma intuição, assim, isso é o espírito humano, né? É onde você capta esse sentido último também. E através dessa intuição profunda que nós temos, desse espírito humano, é que nós captamos o sentido também do momento, né? Então, e por isso que ele coloca isso isso é chamado de ontologia dimensional, né? Porque o que você tem na psicoterapia moderna? Você tem a ideia da soma, né, que é o corpo, e você tem a psique. Então, a psicanálise vai trabalhar com a psique, com o inconsciente, né? A psique seria o inconsciente, o consciente, depois Freud vai dividir isso aí, o ego, superego, id. Aí depois vem o Jung também, vai falar, né, do ego, do inconsciente, só que daí de outras perspectivas, ele trabalha com os arquétipos, símbolos humanos, né? Mas ninguém falava do problema do espírito humano, dessa dimensão mais profunda, né? Então, por exemplo, se quem trabalha com soma, normalmente os psiquiatras, né, dentro da medicina psiquiátrica, você vai trabalhar com o quê? Com os remédios, vai dar um remédio para a pessoa, né, para resolver o problema. Acho que o problema dela, falta de sentido na vida, talvez um problema químico, uma depressão, então você vai dar um remédio para ela. Não que todo problema, ou às vezes algumas depressões não sejam, mas normalmente, às vezes o psiquiatra vai tratar tudo assim, 100%, não pode tratar 100% que tudo é um problema apenas químico. Já a psicanálise, a depressão, e problemas assim, falta de sentido da vida, para Freud, para a psicanálise, a pergunta pelo sentido da vida seria um sintoma de neurose, né? Então, a tua depressão pode ser fruto de algum problema lá no inconsciente. Enquanto que, na verdade, para o Viktor Frankl seria outra coisa, né? Você não tem
a pergunta pelo sentido da vida não é um sintoma de doença. A falta de sentido da vida, a falta de sentido, ou seja, o vazio existencial experimentado e as doenças que acarretam, né, isso daí, aí pode ser considerado a falta de sentido, sim, um problema, um adoecimento do espírito, né, da pessoa, porque vai afetando toda a pessoa, a personalidade. É isso que o Viktor Frankl ensina. Então, ele usa até um exemplo, eu coloquei aqui essa imagem de um cilindro, né? Então, se você colocar, projetar a luz aqui desse cilindro, vindo aqui, né, por exemplo, da esquerda para a direita, você vai ter um quadrado, né? E se você vir do topo, né, iluminando de cima para baixo, aí você vai ter a projeção de um círculo. Então, o que aconteceu? O Viktor Frankl entende que a psicoterapia moderna, ela fica, e tanto a psiquiatria, perdem essa tridimensionalidade do ser humano. Quando se projeta, enxerga só um aspecto do homem. Um enxerga o quadrado, o outro está enxergando um círculo. Quando, na verdade, o ser humano é um cilindro. Vamos dizer assim, está usando uma figura geométrica. Mas, ou seja, tem uma dimensão que não está sendo vista. Então, se interpreta, às vezes, um problema que é de ordem falta de sentido da vida, de espiritual, da dimensão espiritual do ser humano, é vista como um problema físico. Ah, não, vou te dar um remédio aqui que vai resolver, você vai ficar boa. Você vai ficar bom, né? Ou não, teu problema é inconsciente, é algum problema, assim, psíquico, tem que tratar suas neuroses, assim, tal. Então, perde uma dimensão, está sendo escapada, não está sendo vista. E Viktor Frankl começa a perceber isso, né, na prática terapêutica, né, e nas pesquisas também que foi se observando, que ele foi fazendo, ele foi vendo que, por exemplo, uma vez fizeram uma pesquisa na época, nesse livro do Homem em Busca de Sentido, ele cita isso, fizeram uma pesquisa nos campos das universidades, que era que as pessoas, o que os alunos, né, o estudante queria, tipo, 70%, mais de 50% falava, não, eu quero uma vida, eu quero crescer na minha vida e encontrar uma vida com propósito e significado, né? Tipo, porcentagem é pouco, você fala, não, eu quero ficar rico, não, eu quero ter uma vida com propósito, né? Uma vida com significado, com sentido. Então, o que o Viktor Frankl tenta mostrar, como eu coloquei aí, usando uma explicação razoavelmente simples, é que interpretar incorretamente o nous, né, o espírito, a essência do ser humano, pode levar a interpretações incorretas nas dimensões corporal, somática ou psicológica. Então, você vê como isso aqui nos ajuda, por exemplo, nessa visão da teoterapia, né? Porque algo pode estar sendo perdido. Mas Viktor Frankl ele não despreza, por exemplo, a contribuição da psicanálise e também ou a contribuição claro, da psiquiatria, né? Ele mesmo ele narra um fato que ele atendeu um cara de Nova York, que foi lá em Viena atender com ele. Essa pessoa, ele trabalhava com o governo americano, né? Ele era dentro da ordem hierárquica do governo. Mas ele não gostava de nenhum, não via sentido para aquilo, estava super infeliz. E ele já estava fazendo 5 anos de psicanálise. E o terapeuta falava para ele, não, é que você tem algum problema com seu pai, inconsciente, nós precisamos desvendar isso daí. Quer dizer, você vê, o psicanálise já colocava o problema pro cara, assim. E até então, e o cara ficou 5 anos e não resolvia. Até que o Viktor Frankl começou a tratar ele e viu que era um problema de sentido da vida. Então, o cara largou o emprego que ele estava, conseguiu arrumar outro trabalho. E depois de 5 anos, o Viktor Frankl encontrou ele também. E o cara também estava com outros problemas, outras dificuldades, outros sofrimentos em relação a esse outro novo trabalho. E aí o Viktor Frankl viu o seguinte, olha, o problema dele ele não tinha dor nenhuma. Ele não tem nem para psicanálise e nem também por falta de sentido. Claro, ele se ajeitou melhor, às vezes vocacionalmente, mas os sofrimentos, os problemas vieram também. Então ele falou, então também não era um problema da logoterapia, era um problema só de o sofrimento é inevitável, tomar uma consciência de que existem as dificuldades também, né? Então, o segundo pressuposto que a gente poderia colocar são os 3 pilares da logoterapia, né? A logoterapia faz 3 suposições básicas sobre a natureza da pessoa humana e da vida em geral.
Primeiro, a liberdade da vontade humana, né? O homem é livre. Existe uma liberdade interior que precisa ser lembrada e precisa ser praticada. Então, o Viktor Frankl, ele é contra a, a ideia que ele chama de pandeterminismo, né? Tipo assim, o homem é influenciado pelo meio, o homem é determinado pelo inconsciente, o homem é determinado pela raça, como a gente já colocou, né? Ele diz que não, o homem sofre as influências, mas ainda existe um último recurso no espírito humano, que é uma liberdade que ele pode ter uma atitude diferente do que é dado para ele diante das circunstâncias. Então, existe sempre essa liberdade da vontade humana. O homem, o terceiro pilar, segundo pilar seria a vontade de sentido. Então, a logoterapia trabalha com isso. Primeiro, a liberdade de vontade. O homem tem uma liberdade. E ele pode fazer alguma coisa a respeito da vida dele, a respeito das circunstâncias que ele está vivendo. A vontade de sentido. O homem tem um impulso, né, como ele colocou, uma vontade, uma busca pelo sentido, significado. E a logoterapia vai trabalhar, então, daí, o sentido da vida. Então, aqui a liberdade de vontade, como eu coloquei, ele trabalha isso, né? O pandeterminismo. O Viktor Frankl se opõe a essa ideia, assim, de que somos totalmente determinados por alguma coisa, né? E isso ficou muito forte tanto na ciência moderna e contemporânea, e depois a psicanálise freudiana também. Tem também o behaviorismo, né? Que era a psicologia comportamental. Então, o homem é apenas fruto do meio. Então, o homem é determinado. Então, você pode fazer isso da engenharia, uma engenharia social com ele. E o Viktor Frankl se opõe a isso, né? O homem pode resistir a isso, pode ter uma atitude diferente. Então, uma capacidade humana única é o desprendimento. Isso é uma coisa que o Viktor Frankl fala, que é o desapego. O ser humano tem uma capacidade de desprendimento, ou também ele podia usar a palavra distanciamento. O homem consegue se distanciar das circunstâncias, tanto é que consegue se distanciar de si mesmo, por isso que ele pode se tornar alienado de si mesmo, né? Entra numa alienação. Mas a gente consegue se desligar, nós temos essa capacidade, é uma capacidade do espírito humano. Algumas situações, ela pode acontecer como um sintoma de algum problema, mas outras faz parte de um recurso do espírito humano. Tanto é que você consegue sair da situação no sentido de tirar um distanciamento e refletir sobre a situação. Olhar, é como se você olhasse você de fora. E, então isso é uma característica da liberdade da vontade humana, é a capacidade de se desprender. Os animais não conseguem fazer isso, mas nós conseguimos. Olhar eu mesmo para fora da situação. Eu estou no olho do furacão, então eu saio e eu começo a olhar a situação. Que é isso que a terapia faz, né? Que seria o papel de um terapeuta, é ajudar a pessoa a olhar de fora, né, a situação, enxergar de uma forma mais ampla e olhar a si mesmo de uma outra perspectiva. E o segundo pressuposto seria a vontade de sentido. Pode servir como o nosso esforço básico para encontrar significado e propósito. Aqueles que fazem do prazer, da felicidade, do sucesso, do status ou do poder sua principal busca, frustram sua vontade de sentido. Todos esses são substituídos para a satisfação. E quanto mais eles são perseguidos, mais eles nos escapam. Então, o Viktor Frankl deixa isso bem claro, que se você busca a felicidade, o sucesso, você nunca vai ter o sucesso. Mas se você buscar o sentido, o propósito na vida, o sentido que está diante de você, que se apresenta a você, todas essas coisas vão vir de uma forma, como consequência, né? E devemos aprender que nossa vontade de sentido não é um impulso para encontrar o equilíbrio interno, mas uma escolha de direção. Isso é uma coisa interessante que o Viktor Frankl nos ensina, que é o seguinte: ele, às vezes as psicologias ou as terapias tentam falar que você tem que encontrar o equilíbrio, então nos convence assim que você tem que encontrar o equilíbrio. E o Viktor Frankl diz o seguinte: não, o equilíbrio não é totalmente possível assim, porque a vida ela é uma tensão, e é na tensão que você toma uma atitude, né?
Porque o equilíbrio gera, se o homem encontrasse equilíbrio pleno, ele nunca teria avançado. A sociedade nunca teria evoluído. Então, o homem, automaticamente, ele tem a vontade de sentido nele, que dá um impulso, talvez até a vontade de poder, faz com que o homem rompa o estado de equilíbrio sempre, e ele avance. Então, se fosse um equilíbrio pleno, a sociedade nunca tinha avançado, e ninguém avança. Existe sempre uma tensão constante, que é uma certa ansiedade existencial, né? Como se fala, né? Então, é uma tensão natural. Então, às vezes as pessoas acham que achando um equilíbrio interno é que você vai ter satisfação consigo mesmo, achar um equilíbrio, uma satisfação plena, um gozo interior. E o Viktor Frankl é o contrário, quando o sentido, a vontade de sentir é satisfeita, você vai encontrar satisfação. Então você vê que é interessante essa ideia de vontade, isso é uma coisa que a gente tem que captar do Viktor Frankl, por exemplo. Então Freud falava da vontade de prazer. Então o que é a ideia de Freud? Quando o prazer do inconsciente é satisfeito, então existe, né, é como se fosse um equilíbrio, uma satisfação. Nós temos uma vontade de sentido. Então, o que acontece? Essa vontade de sentido faz as pessoas buscarem alguma coisa que dê sentido para elas, uma direção. Então, ela vai buscar uma religião, ou ela busca o dinheiro, ou ela busca o status, poder, ou ela busca um cargo, ela busca um título. Ela está buscando sentido. E muitas vezes, não que às vezes nisso possa ter algum sentido em alguns momentos, mas às vezes ela pode não tá enxergando claramente qual é o sentido da vida dela, do que ela precisa fazer. Então, a logoterapia se opõe também, nesse ponto aqui, ao que se chama reducionismo, né? Se criou muito com as ciências modernas, assim, a sociologia, o marxismo, ou a psicanálise. O homem, reduz o homem a um conceito de alguma coisa só. Então, por exemplo, para Marx, o homem é apenas fruto da classe, fruto da história, né? Ele é influenciado pela história. Ou o Freud vai falar, não, o homem é apenas fruto do seu inconsciente, né? Então, isso liga um pouco ao determinismo. Mas reduz o homem é apenas um animal evoluído, ou é apenas linguagem, o homem é apenas desejo, impulso, mais nada, o homem é apenas um ser que deseja o poder. Então, quando você fala isso, você está criando um reducionismo. E ele mostra que o homem tem uma dimensão maior, né? Vamos lá, só mais o último ponto. Estou tentando ver o horário aqui que a gente está falando, mas o terceiro pilar seria esse, que a vida nos oferece um potencial de significado, e o significado está disponível para nós o descobrirmos, e somos livres para pesquisar e cumprir esse significado. O sentido é relativo a indivíduos específicos e difere de pessoa para pessoa e do dia a dia. Esses são os sentidos exclusivos para nós no momento. Então, é como eu falei, é o sentido do momento. A sua circunstância, o que você está vivendo, é que só você pode dar essa resposta, só você pode saber o sentido que está ali, o que você precisa fazer, né? E tem vários outros fatores que Viktor Frankl vai mostrar nessa busca do sentido da vida. Ele fala muito, uma característica do ser humano é a transcendência, a autotranscendência. Viktor Frankl descobre que o sentido da vida, assim, ele mostra três aspectos, assim, que o sentido da vida está envolvido, que é você criar alguma coisa, né, fazer alguma coisa, ou você viver para em prol de outra pessoa também, né, ou servir a outra pessoa, né? Então o Viktor Frankl mostra isso, que quanto mais você olha para os seus próprios problemas internos, menos você descobre o sentido da vida. O sentido da vida está fora de você, não está dentro. Então é quando você realiza algo, quando uma ação que você toma diante da vida, ou você cria uma coisa, às vezes, por exemplo, o sentido da vida da pessoa, ela fala, eu quero criar um negócio, eu quero
criar uma empresa, trabalhar com isso. Às vezes eu já vi gente que estudou arquitetura, né? Um amigo estudou arquitetura e não gostava, e hoje ele resolveu virar chefe de cozinha, o cara se realiza com aquilo. Então, tipo assim, é onde ele tem um propósito, né? É onde ele sente significado, porque é um impulso que tá ali, que a vida colocou diante dele, né? A gente entende assim dentro da visão cristã, então aqui Deus colocou, né? Que é o sentido que está ali na sua vida, que Deus está falando, que está mostrando. É o logos, é o sentido que está diante das circunstâncias, né? E então esses são aspectos da ideia do sentido da vida, né? E Frank ele se opôs veemente ao niilismo, né? O niilismo é essa doutrina do nada, do vazio da existência. Para ele a vida tem sentido, e o sentido está a todo momento diante de nós, né? Diante de cada homem e mulher, né? Então para ele a vida ou tem sentido ou não tem. Do contrário é inútil prolongá-la para ninguém e até para nós mesmos. Se não tem sentido, então para que viver, né? Então essa é a ideia. Eu coloquei alguns pensamentos aqui. Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. E esse aqui também está no livro O Homem em Busca de Sentido, o pensamento dele. Não procurem sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como sobreproduto da rendição pessoal a outro ser. Então, esse outro ser pode ser Deus, pode ser também aos filhos, a um parente, a um amigo, ao ser, alguém, ser eterno, ao ser também presente, né? Você dedica a sua vida. Então, quando você faz, claro, você não se torna escravo de um serviço, mas é no sentido de que sua vida tem um propósito também de ver a realização do outro como plenitude também. Isso também cria um sentido. Bom, isso é só um panorama do que eu passei, há muita mais coisa para ser falada, muita mais coisa para entrar na logoterapia. Espero que tenham sido claro